Oi, igreja, bom dia. Bom demais estar aqui com vocês. E eu não podia deixar de falar, né, de testemunhar de como Deus tem usado esse povo para nos sustentar nos dias difíceis e como ele ainda faz milagres. A gente, às vezes, acha que Deus tem que fazer uns milagres muito assim sobrenaturais, e aí a gente só reconhece o milagre como sendo uma coisa muito fora do normal, né? Quando, na verdade, acho que todos nós vivemos milagres todos os dias. Gabriel veio de férias no começo de junho, e no meio de junho, ele ficou junho e julho aqui conosco, ele está morando em São Paulo, fazendo faculdade, e no meio de junho ele acordou 2 noites com muita dor, foi no meu quarto, chorando, de pirona 1 grama não fez efeito, a gente teve que dar um Tilex para ele, e ele tomou um anti-inflamatório depois, por uns 3 dias, e não teve mais essa crise de dor. Mas nós viajamos e eu tive uma queda, machuquei o joelho, e na volta já marquei com o ortopedista e falei para ele, vou te levar, porque assim a gente olha aquela dor que você teve no ombro, para você depois não voltar para São Paulo e ter isso novamente sozinho lá. E quando a gente foi investigar essa tendinite, que era uma aparente tendinite no ombro, encontraram na imagem, na ressonância, uma imagem sugestiva de osteomielite, que é uma infecção no osso, muito difícil de tratar, inclusive. E ele fez esses primeiros exames no Einstein aqui, passamos aqui por 2 ortopedistas especialistas nisso, todo mundo achando que realmente o exame, né, depois da primeira ressonância, ele fez ressonância com contraste nos 2 braços, e aí, não só em um, mas nos 2 havia suspeita da osteomielite, e eles achavam que era em função da cirurgia que ele fez há 4 anos atrás, de alongamento dos braços, e começaram, vamos marcar uma cirurgia, tem que marcar uma cirurgia, e aí o plano foi demorando também a autorizar, e eu falei, gente, vou falar com os médicos de São Paulo, porque não é muito simples esse caso. E aí falamos com o maior infectologista do Brasil, um dos maiores, Dr. Davi Wipp. Fomos a São Paulo, ele falou, incontestável, e precisamos fazer alguma coisa. Mas o Gabriel não tinha sintomas, né? Assim, os sintomas clássicos. E ele falou, vou pedir um PET scan. Lá foi o Gabriel tomar mais contraste, fez um PET scan lá em São Paulo, no Einstein. E o PET scan deu inconclusivo. Aí a gente já estava no final de julho, já tinha um mês nessa coisa. E fomos a um médico que ele indicou, um ortopedista em São Paulo, especialista em osteomielite. E ele pediu um outro exame. Falou, olha, eu quero que você faça uma cintilografia com galho. A gente nem nunca tinha visto isso. Falei, meu Deus, só de contraste que esse menino está tomando em tão pouco tempo, eu já estou até preocupada. E ele fez, e o exame mostrou que não tinha uma infecção ativa, mas tinha alguma coisa ali. E o médico falou, olha, precisamos fazer uma biópsia. Mas, nesse tempo, a gente... Parece que quando a gente está, né, à frente da igreja, às vezes a gente fica um pouco sozinho. Porque, por mais que a gente, né, tenha tantos irmãos aqui e tudo, a gente está tão acostumado a ser suporte para quem tem alguma questão, que às vezes a gente não sabe muito bem como pedir ajuda. E eu fico pensando muito no Paulo Júnior e na Lana, né? Assim, como essas demandas, né? Todo dia todo mundo demandando. Quem senta para orar? Quem acolhe quando o problema vem? Será que a gente está realmente atento, né, aos nossos líderes, às lideranças? E aí nós fomos acolhidos, né, por um grupo. Acho que muita gente sabe aqui que a gente teve um PG na nossa casa por 7 anos, e quando o Gabriel começou a fazer essas cirurgias, eram processos muito difíceis, e a gente acabou por encerrar o PG, acho que muita gente aqui já esteve lá em casa, e nós fomos recebidos por um PG que tem as pessoas que se converteram na nossa casa, né? Então, assim, nós voltamos para o lugar do sentar no banco e receber. E foi muito poderoso. E aí, às vezes, né, para contar essa história, na sexta-feira, agora, a menos de 48 horas, o Gabriel foi fazer essa biópsia. E era uma cirurgia simples, o médico falou que não ia ter nem ponto, ia fazer só uma aberturazinha para tirar um pedacinho do osso e um pouco do líquido lá de dentro da medula.
E ele falou para mim, fique tranquila que 1h30, mais ou menos, ele está no quarto. E ele demorou 5h30 para voltar. O médico teve que abrir os 2 braços, mexer em tudo ali, tirar um pedaço do osso, tirar a parte central. E ele estava na expectativa de vir, porque na quinta-feira foi aniversário do Fernando e a gente tinha combinado de fazer um churrasco lá em casa. E o médico falou, olha, você vai ter que ficar internado, porque a cirurgia foi grande e tudo. E eu vi que ele ficou tão desapontado, aí falei para o médico, doutor, se ele estiver bem, sem dor à noite, você libera ele para a gente voltar amanhã para Goiânia? Ele falou, libero, mas acho muito pouco provável. Eu falei, vamos crer. E às 20h ele saiu do hospital. E está aqui hoje, está ali meio de castigo, porque chegou ontem de madrugada, já foi, jogou truco, estou copiando 3 horas, não sei o quê, e eu, Viel, para com esse braço, vai inchar, vai inchar. Não estou bem, não estou com dor, nem dor ele sentiu, em nenhum desses momentos. Mas eu quero dizer para vocês que assim, é um milagre, né? Nenhum médico, não foi um médico só que olhou, que viu, que fez e tudo mais. A gente está aguardando o resultado da biópsia, mas eu não tenho dúvida, né, que todo esse milagre que Deus já fez até aqui, o exame negativo lá para a infecção, é só um detalhe. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, estejam atentos aos líderes de vocês. E líderes, se sujeitem a ser acolhidos por aqueles que são liderados. O que Deus quer não é que ninguém esteja acima de ninguém. E a gente precisa cuidar disso, até no nosso coração mesmo, para que a gente possa receber cuidado e que a gente possa receber o fluir de Deus. Porque Deus flui do jeito que Ele quer. Não somos nós que escolhemos em que posição nós estamos, de que jeito Deus vai fazer, se Deus vai me usar sempre, ou se Deus vai precisar usar alguém para cuidar de mim. Então, aceitem ser cuidados. Não abram mão do amor que Deus tem para nós através dos nossos irmãos. Essa é uma igreja que, às vezes, é meio burocrática, né? Assim, às vezes a gente chega, conversa, oi, tudo bem, tal. Às vezes encontra todo domingo as mesmas pessoas aqui, mas, na maioria das vezes, a gente não sabe nem o nome uns dos outros. Mas saibam que existe muito amor fluindo nesse lugar. Então, se você ainda não encontrou esse amor fluindo aqui, procura a gente. Nós vamos colocar vocês num grupo onde vocês possam experimentar. Porque o rio que a gente cantou aqui nada mais é do que esse amor de Deus que cura. E aí, para testemunhar, né, sobre esses milagres, mas só em pessoa, porque ele não vai falar sobre isso, eu queria chamar o Biel e o Rafa. Pode deixar seu gelinho aí. E que Deus possa mesmo usar a vida deles, né, em todo o tempo. Eu sou muito grata, porque o Gabriel é esse menino que vem para quebrar todas as coisas dentro da nossa casa, assim, né, para nos ensinar sempre sobre fé, fé, fé e fé. E a fé, né, ela traz todos os outros componentes. Ela traz o amor, ela traz a cura, ela traz a esperança, ela traz o sobrenatural de Deus. Então, obrigada, viu, meu filho, por tudo que você faz todos os dias. Amém. Ju, fica aí um pouquinho, para a gente ter uma conversa. Quer introduzir aqui, porque acho que você precisa orar por nós. Tá? Porque eu já até confessei aqui para o Marlos, no primeiro culto, então agora eu vou confessar para a Ju, né? Quando o Gabriel começou esse tratamento, 2016, a gente estava conversando, na minha autoridade de amiga, eu pensava, por que ele precisa passar por isso? Pensava mesmo. E não sei nem se eu cheguei a compartilhar naquela época, porque eu não tenho problema em compartilhar. Então, quando eu tenho uma dúvida com o Marcos, eu já chego para ele e falo, você vai mandar esse menino para São Paulo mesmo? Lá para o INSPER? Para quê? Ele tem o Marcelo aqui, tem o Juninho aqui. Falei de vocês mesmos. Falei, para quê? Por que a gente não abre um INSPER aqui, em vez da gente mandar nosso filho para estudar em São Paulo, se os melhores professores estão entre a gente? Tem um cara do marketing, comunicação, outro de gestão, engenharia. O pai já é um excelente na área de estruturação jurídica. Então, por que ele tem que estudar sobre negócios lá fora? Então, eu falo abertamente.
Mas eu não sei se na época eu falei, porque eu perguntei mesmo para Deus, Deus, meu irmão precisa mesmo passar por esse processo de dores? Precisa. E na hora que o Marlos, né, falou, o Biel vai estar aí com você, ele está com um processo assim, assim, assado, ele me deu uma mensagem que finalmente eu entendi que ele precisava. Ele precisava passar por isso. Para que a família pudesse orar por nós sobre uma coisa tão simples. O Biel começou esse processo com 10 anos de idade. Amém? Então aí, cada um aí que tem um filho e acha que esse filho não está pronto para cumprir um propósito, começa a entender que Jesus falou que nossos filhos e nós faríamos coisas maiores do que eles. Então é um menino que, em vez de começar com 12, como Jesus começou, 12 para 13, começou com 10. Então Jesus, com 12, 13 anos, ficou lá no templo, na casa do seu pai, gerando uma angústia inteira na família, que passou 3 dias sem saber onde aquele menino estava. Amém? Então, se você acha que você sofreu alguma coisa com seus filhos, pensa que Maria e José ficaram 3 dias sem saber onde o filho estava. Não era uma coisa de ligar um telefone, ligar para alguém e falar assim, vê se meu filho está aí. Eles tinham que fazer todo um trajeto em angústia para saber onde estava o filho. E a Ju, com toda essa vocação de Maria, ela sofre. Vocês acham que é uma mulher que está aqui assim, entregando o filho, mas é uma mulher que, para entregar o filho, ela passa por um parto. E um parto dolorido. E eu sei o tanto que para ela dói. Mas ela tem a convicção de que ela precisa entregar. Não de que é fácil, mas a convicção de que ela precisa entregar. Então ela é capaz de ver um filho voltando de uma cirurgia extremamente tensa para encontrar seu filho na casa do seu pai, tocando piano, cantando para os seus amigos, fazendo uma farra que ele não devia estar fazendo. É uma mulher que acorda e vê seu filho na igreja compartilhando a palavra, com o braço doendo, o braço inchado, e tendo o filho falar assim, é isso mesmo, mãe, que eu vim fazer. É para isso. É para isso que o Biel teve que passar por tudo isso. Para que a casa gerasse uma autoridade de quem não protege o seu filho, mas entrega o seu filho ao cumprimento do seu propósito. Amém? Então eu queria que você orasse por nós, Ju, porque eu sei que não é fácil, mas eu sei que é essencial. Se tem algo nesse testemunho que é essencial, é a disposição do seu coração de cortar um cordão umbilical que você nunca quis cortar. Com certeza. E assim, Biel não começou com 10, né? O alongamento começou com 10, mas o trabalho dele, missionário, começou com 8. Quando nós começamos o Somos Todos Gigantes. Que o ano que vem já faz 10 anos. Gabriel expôs a vida dele, né? Foi a primeira criança com nanismo que foi para as redes sociais para falar da sua condição. E isso, às vezes, parece que é fácil, tem tantos influenciadores e tudo. Não era isso naquele tempo. E não é simples a gente estar num lugar onde todos os holofotes vêm. E não só das pessoas depositando sobre ele expectativas muito grandes, né? As famílias todas da nossa comunidade olham para o Gabriel como quem mostrou para eles que é possível um filho ter nanismo e vencer, né? E isso gera uma expectativa muito grande sobre a vida dele. E sobre a nossa também. E espiritualmente falando, não é simples também, né? A gente tira de um lugar de muita dor, uma comunidade que é muito invisível ainda para nós como sociedade. Mas é isso. Eu acho que a vontade de mãe, né? Eu lembro quando depois do diagnóstico do Gabriel, eu falava assim, Deus, eu quero ter um filho logo, eu quero ter outro filho logo, porque eu não quero correr o risco de superproteger o Gabriel, porque eu sei que todo filho superprotegido é um filho fraco. E ele precisa aprender a lidar com os desafios dele. Então, sou muito grata a Deus, que na sequência veio a Laura, depois veio o Fernando, e a gente não tem lá em casa nenhuma distinção assim, de proteger o Fernando e o Gabriel e o Fernando, ou a Laura, ninguém. Lá em casa ninguém é protegido, muito pelo contrário. Mas é isso, assim, que a gente tem no coração a certeza de que os filhos não são nossos.
E os planos, muito menos, né? Se os planos das nossas vidas não são nossos, imagina os planos da vida de outra pessoa, né? Deus só confiou, e o Paulo Júnior fala muito isso, né? Que a gente não estrague. Deus já entregou pronto. A gente só não precisa estragar. Então, vamos orar, né, meu amor? Amém. Vamos ficar de pé. Porque enquanto a Ju ora para que o nosso coração entenda esse testemunho de autoridade da vida dela, que vocês também orem pelo um suporte para casa. Porque é isso que ela está compartilhando. Que a comunidade não é para pessoas prontas. Entendam isso. A comunidade de Cristo não é pessoas prontas para fazer um serviço, mas é pessoas dispostas a viver em comunidade. Porque ali cada um vai ter a sua pobreza enriquecida pelo outro e assim em diante. Então que ela ore para nos enriquecer, mas vocês orem para suportar esse peso também da casa. Amém? Amém. Amém. Deus, diante da tua presença, nós estamos, Pai, como família, todos nós aqui, como uma só família, que o Senhor reuniu, que o Senhor trouxe, o Senhor tirou cada um de casa agora. Cada um podia estar em outros lugares, podia estar em outros processos, Senhor, mas foi aqui que o Senhor trouxe cada um de nós. E nós cremos que nada do Senhor, nada que vem do Senhor vem por acaso. Nem um simples domingo na igreja é algo vazio de propósito do Senhor. Então, que a gente tenha mesmo, Pai, em mente e o coração aberto agora, Pai, para receber o que o Senhor tem para entregar. Que a gente não seja distraído aqui com outras coisas, com as angústias que a gente vive durante a semana, que a gente não venha nesse lugar achando que aqui estou cumprindo a minha parte para que o Senhor me abençoe o resto da semana. Não é sobre isso, Deus. O Senhor nos ensina a ser rio para fluir. E também para receber de outros rios, Pai. Que a gente possa juntos construir uma comunidade não só que serve, mas que acolhe, que cura, que dá ombro quando é preciso, que ore junto, que receba, Senhor, as nossas demandas, mas que a gente também esteja sensível ao outro, Pai, também. Todos nós vivemos desafios, todos nós nesse momento temos uma coisa ou outra que a gente coloca aos teus pés e pede que o Senhor tenha misericórdia e nos sustente. Obrigado pela vida de cada um aqui, obrigado pela vida do Rafa, obrigado pela vida do Biel, que o Senhor use poderosamente a boca deles para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, bom demais estar aqui. Graças a Deus deu tudo certo. Foi muito doido, né? 8 horas da noite eu tive alta do hospital. No dia eu tinha acordado tipo 4 da manhã, porque a cirurgia foi 7. Aí tive alta 8 horas, fui dormir umas 10h30 lá em casa, em São Paulo. Acordei no outro dia 4 da manhã para pegar o voo. Aí cheguei pensando assim, não, vou dormir então, hoje bem. E aí ontem teve festa lá do Fernando, comemoração do aniversário do Fernando. A gente foi dormir 4 horas da manhã e eu acordei 8 horas. E tô bem, né? Assim, graças a Deus. Que bom que não é importante ter sono no pós-operatório, né? Para recuperar. É opcional. É bom que eu tenho muito juízo, mas enfim. O que você precisar falar para ela, fala agora. Porque aí você vai ter testemunho para te ajudar. Se você precisar, fala. Não, mas feliz demais, porque realmente foi Deus mesmo que curou, trouxe cura. Eu conto, né, eu falei para minha mãe que desde quando os médicos falaram assim, a gente está com suspeita de osteomielite e tudo mais, e aí todo mundo começou a ficar preocupado. Eu nem quis contar para muita gente que eu estava com isso, não porque eu estava com... Sabe quando você tem aquela dor do diagnóstico e aí você fica, putz, eu não quero que as pessoas... Eu não quero compartilhar muito isso porque está me doendo. Não, mas é mais porque eu sabia que se eu contasse, as pessoas iam ficar mais preocupadas que eu. Porque na minha cabeça, no meu coração, eu já estava curado, eu já estava de boa, porque eu não estava sentindo nada, não ia... Né, eu sabia que eu estava nas mãos do maior médico que existe. E então, assim, eu estava bem tranquilo. Graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso. Apesar dessas 5 horas e meia que eu passei assustando um pouco minha mãe, talvez. Mas eu acho que, enfim, você já está acostumado. Assim como eu também estou acostumado a passar por essas coisas de centro cirúrgico e tudo mais. Bom, mas enfim, meu pai ontem, quando a gente chegou em Goiânia,
primeira coisa que ele falou quando a gente entrou no carro foi assim: amanhã você quer compartilhar lá na igreja? Eu falei, bora, né? Tô aqui para isso. Deus tem colocado uma palavra muito forte no meu coração, que é justamente isso que eu quero entregar hoje. Eu tinha pensado que era mais para o resenha, para quando eu viesse em algum resenha, porque essa questão de uma vida de adoração, eu acho que é mais necessário a gente falar para os jovens e tudo mais, mas depois eu fui entendendo que a gente precisa ser curado nisso, independente da idade, independente da maturidade na nossa caminhada cristã, todos nós precisamos entender o que é a diferença entre você ter Deus como ídolo e o Pai como alguém que merece, não, que você adora. Então, a diferença entre a adoração pura e verdadeira e a idolatria. E aí, para a gente entender isso, a gente primeiro precisa falar sobre identidade. E não é nada melhor para falar sobre identidade do que a gente voltar lá para Gênesis 2, quando Deus soprou a vida em nós e a Bíblia fala que nós nos tornamos seres viventes. E na tradução grega, na versão grega, a Bíblia usa uma palavra que é nefesh. Nefesh significa garganta. E aí você pode pensar, mas como assim o ser humano se tornou garganta? Em que sentido? Como é que isso faz sentido? Como que eu sou garganta? Mas a garganta que a Bíblia traz nessa concepção é uma garganta que tem sede. Então, o homem, na sua essência, ele é a pura sede do Criador. Ele foi criado com uma sede que é insaciável. E que o propósito dela, ainda que a gente cantou agora há pouco, né, a música que fala da passagem da mulher samaritana, que Jesus encontrou ela e falou assim, eu vou te oferecer uma água que você nunca mais vai precisar procurar outra fonte, porque essa água é a água da vida. Né? Ainda que a gente tenha essa visão de eu não preciso procurar outras fontes, a gente tem que tomar cuidado para não pensar que eu vou beber dessa água uma vez e eu vou estar saciado. Essa sede não é para ser saciada. Essa sede é para a gente entender qual que é a água verdadeira que a gente tem que buscar sempre. Porque como nós somos sede, a gente sempre vai ser sede, então a gente sempre tem que ir atrás da água pura, que é a única que vai matar a nossa sede. Então, quando Jesus fala com essa mulher, ele fala depois que o Pai está buscando adoradores em espírito e em verdade. E às vezes a gente começa a esquecer dessa parte da verdade. A gente começa a pensar, eu estou com uma sede em tal área, eu estou com sede de amor por outras pessoas, eu não me sinto amado, então eu vou buscar na minha família um amor, vou buscar no meu trabalho um propósito, uma vocação, vou buscar no dinheiro alguma coisa que vai matar essa minha sede. E pensando que isso é lícito, porque se Deus me entregou uma família, se Deus me entregou um trabalho que é digno, se Deus às vezes me entregou dinheiro, isso é lícito eu desfrutar disso. Só que a gente perde a essência verdadeira, a essência dessa verdade a partir do momento que a gente quer tornar isso os nossos ídolos. E a gente passa a idolatrar aquilo que a gente tem, pensando que o que a gente tem é nosso. Deus nunca entregou nada que fosse nosso, como posse. Nada que a gente tem deve ser nosso. Paulo fala, né, que depois que ele contemplou a glória de Cristo, ele considera tudo como perda. Porque nada precisa ser nosso. É tudo para a gente repartir e na comunhão a gente ter parte com os nossos irmãos e a partir disso ter uma relação com Deus. Ter uma relação com o nosso Pai em espírito e em verdade. E essa consciência, ela passa muito pela ideia de a gente servir. Lá em Filipenses 2, Paulo fala, né, que a nossa atitude, ou que o nosso sentimento, deve ser o sentimento, a atitude de Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, ele não considerou que ser Deus fosse algo
que ele deveria se glorificar, que ele deveria se apegar. E ele se esvaziou, veio como homem, e acima de homem ele veio como servo, para se entregar por nós. O homem não era bom. Desde lá do Éden, a partir do momento que a gente pegou do fruto, não para se tornar semelhante a Deus, mas para tentar ocupar o lugar de Deus, de conhecer o bem e o mal, porque essa, na verdade, foi a verdadeira intenção de quem comeu o fruto proibido. Não era, eu quero conhecer aquilo que Deus conhece porque eu admiro demais Deus. Não. A intenção era, eu como criação, eu quero virar o Criador, porque eu não aceito ser inferior àquele que me criou. Eu não aceito que ele seja melhor do que eu. Então, por isso, eu quero conhecer das mesmas coisas dele. Não para que eu torne imagem e semelhança, mas para que eu me torne um Deus. E então a gente tem essa atitude de Cristo, que Paulo fala que deve nortear a nossa vida, ela vem justamente para tirar essa ideia de o homem precisa ser Deus. Não. Você só pode servir como Cristo serviu. Cristo serviu não porque ele era Deus e ele era todo-poderoso. Cristo serviu porque ele era homem. E ele se despiu da sua glória, para depois que ele cumpriu aquilo que já estava escrito, ele fosse novamente glorificado. A gente precisa entender o seguinte: há uma grande diferença de um ser humano tentando ser espiritual, de alguém que é espiritual se tornando humano. Existe uma grande diferença. E isso precisa nortear todos os nossos passos. Porque se você ainda acha que você é um ser humano que tem que fazer todas as coisas para se tornar espiritual, você está como esse ser carente que tem uma necessidade de se tornar alguém que não é. Então, assim como Adão, porque entenda isso muito bem, Adão foi lá e comeu o fruto porque ele achava que ele, comendo o fruto, ele seria espiritual. Ele saberia dizer o que é bom e o que é mal, o certo e o errado. Naquele momento, Adão deixou claro que não havia nele o princípio de vida. Então, quando a Bíblia vai e fala assim, não, esse Adão aí morreu. Ele continuou existindo. Mas o que morreu dentro dele? A relação que ele tinha com o Pai. É isso que ele ficou sem. Então, em vez dele ficar sem vida, existência, ele ficou sem relação com o Pai. Então, ele é tirado do Éden, onde ele, todo fim de tarde, tinha um tempo com o Pai para direcionar a sua própria vida. Então, era um ser humano tentando fazer alguma coisa para se tornar espiritual. E a nossa vida é o contrário. E essa inversão de ordem nos mata. Então, enquanto a gente não entender que nós somos seres espirituais, abrindo mão da nossa divindade para nos tornarmos humanos melhores, capazes de sermos o pior dos piores, o menor dos menores, o servo dos servos, para aí sim cumprir a nossa espiritualidade, a gente vai continuar cometendo um erro de traçado, de caminho, de sentido, de direção. E a gente tem que entender isso de ser servo. Porque o servo, muitas vezes a gente olha para essa palavra e aí vem um peso, putz, eu vou ser escravo, né? Eu vou ter que servir e aí eu não vou ter nenhuma liberdade. Mas Paulo fala lá em Gálatas que foi para liberdade que Cristo nos libertou. Ele libertou todos nós de um jugo de escravidão para que não mais por uma lei a gente fosse servos de Deus, mas justamente pelo amor que a gente sente pelo Pai, a gente se alegrasse em satisfazer a vontade dele, em cumprir o propósito dele, como servo que ama o seu Senhor. Não como servo que se sujeita pela hierarquia, pela pressão, pela autoridade que o Senhor tem sobre a vida dele. Então,
não é que eu tenho que... E assim, essa vida de servidão, a gente tem que entender que não é fácil também. Não é um negócio simples. A gente, acho que, não lembro se é em Coríntios ou se é em Gálatas mesmo, que Paulo fala que a gente tem que carregar as marcas de Jesus no nosso corpo. E as marcas de Jesus são os pregos nas mãos, são os pregos nos pés. A gente tem que ser crucificado para que a gente possa, de fato, ser servo como Jesus foi servo. A gente precisa morrer para que a gente possa renascer com Cristo. Renascer em Cristo. E isso vai doer. Isso vai trazer dores, porque isso vai tirar de nós a nossa ânsia por fazer aquilo que a gente deseja. Isso vai tirar de nós a liberdade, mas justamente essa satisfação daquelas que a gente pensa que são nossas necessidades. Isso dói muito. Porque, poxa, eu vejo que eu estou com eu sinto que eu estou com desejo, uma carência nisso, e eu não posso satisfazer essa carência, porque não é aquilo que é o propósito de Deus. E para nós, meros humanos, meros mortais, que só nos importamos com aquilo que foi criado, né? Só nos importamos muitas vezes com o dinheiro, com as nossas famílias, com a nossa profissão. Isso dói para a gente ter que morrer para isso tudo, para viver por uma coisa só, que é Cristo. Então, a crucificação é a nossa única certeza e a nossa única esperança. Porque é a partir disso, é a partir da morte que eu tenho para mim mesmo. A morte de cruz. Assim como Cristo foi submetido a uma morte de cruz. Uma morte dolorida. Uma morte, inclusive, humilhante, porque ele estava no meio de dois ladrões. Cristo estava no meio de dois ladrões. E é a partir disso que eu não mais vou servir as minhas vontades. Eu não vou fazer aquilo que eu quero fazer na minha vida. Eu não vou mais servir também as vontades das outras pessoas na minha vida. Eu não vou mais ser sujeito das outras pessoas. Meus pais, por exemplo, vão lá e falam assim, eu quero que você faça esse curso. E aí eu vou lá e vou fazer esse curso. Eu mesmo posso falar, eu quero que você faça eu quero fazer esse curso. E eu vou lá e eu faço esse curso. Não, agora eu passo a entender qual que é a vontade de Deus. Porque eu quero viver essa vontade de Deus. Essa é a atitude de Cristo. É uma atitude de servo, de servidão, de quem tira toda a glória que em nós foi revelada através de Cristo, através do amor do Pai, mas que se submete à graça do Pai, ao amor do Pai, para que a vontade do Pai seja em nós e através de nós manifestada nas nossas relações, em qualquer meio, em qualquer ambiente que a gente esteja inserido. Então eu estou lá em São Paulo, num dos ambientes que mais podem pressionar, assim, que mais podem pressionar um cristão, que é o ambiente do mercado financeiro, de competição, eu preciso ralar muito porque eu preciso ser bem-sucedido, eu preciso ganhar das outras pessoas, eu preciso ser superior às outras pessoas, ganhar mais do que todo mundo para que eu possa alcançar meu sucesso. E aí é essa mentalidade que eu tenho vivido lá em São Paulo, dentro do INSPER, e que eu preciso lutar todos os dias contra. Porque não é atrás de bons profissionais que Deus está. Deus não está atrás de um bom administrador, de um bom economista, de um bom profissional do direito, de um bom médico, enfim. Deus está atrás de pessoas que em todos os momentos tenham o coração entregue a Deus, para que através de cada função, de cada papel que eu vou desempenhar na minha vida, na minha família, na minha profissão, eu vou estar glorificando e engrandecendo o nome do Senhor. E assim, em espírito e em verdade, eu vou estar adorando o Senhor por quem Ele é e não pelo que Ele faz por mim. E assim, eu serei um excelente profissional, eu serei um excelente pai, eu serei um excelente qualquer coisa, um excelente filho acima de tudo. Mas essa excelência não vai ser mais meu princípio, vai ser uma consequência de um coração que está totalmente entregue ao Senhor e à vontade do Senhor na minha vida. Então é isso que a gente precisa entender, é essa
né, nesse sentimento, essa atitude, no grego traz uma palavra que é linda, que é frônesis. Frônesis é um sentimento, uma consciência de que essa é a única maneira certa que vai nos trazer felicidade. Essa atitude de Cristo, essa atitude de servo, essa frônesis de Cristo é justamente o único meio, o único caminho que vai me trazer a felicidade. Então, Deus ele não tá carente de um adorador, mas ele sabe que como Criador, ele sabe que vai nos trazer felicidade enquanto nós como criação. Então, ele quer que a gente se alegre, e ele sabe que a gente só vai se alegrar nele. Não é um amor que ele nos entrega para que a gente possa retribuir algo, mas ele entrega esse amor na esperança de que a gente possa encontrar felicidade somente nele, porque só ele vai trazer essa alegria, essa felicidade, e só os propósitos dele vão trazer prosperidade e excelência em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, o evangelho como um todo, ele é sobre um Deus que se faz homem para mostrar ao homem tudo aquilo que ele deveria ter sido desde o Éden, desde a queda. Então, desde a queda, o homem tinha tentado fazer de tudo para agradar a Deus, para alcançar Deus, construído torres, feito sacrifícios, e Deus sempre mostrando, sempre atrapalhando esses planos, e a gente fica às vezes nos perguntando, nossa, mas, cara, as pessoas queriam construir a torre para estar mais próximo de Deus, e aí Deus vai lá e estraga todo esse plano, porque justamente o problema não é o resultado que eles estavam querendo alcançar, não era onde eles estavam querendo chegar, não era onde eles estavam querendo alcançar com aquela torre, mas era o porquê que eles estavam construindo uma torre. Não era para alcançar Deus, era para ter um poder tão grandioso que ele pudesse tocar Deus. Então, Jesus veio justamente para quebrar isso e para mostrar quem nós deveríamos ter sido desde a queda e quem nós, a partir dele, devemos ser e como nós precisamos agir através da frônesis de Cristo. Porque nós somos nefesh, nós somos sede do Criador, e sendo sede, a gente tem que entender o nosso lugar de sempre, constantemente, buscar a Deus nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações com o Pai, e extrapolando, em nome de Jesus, extrapolando a religião. Porque Deus não chamou a gente para ser cristão, membro de igreja. Deus chamou a gente para ser cristão, imitador de Cristo. Isso extrapola as quatro paredes da igreja, isso atinge o INSPER, que nem igreja é. Isso vai atingir o seu trabalho, que nem igreja é. Mas através de você, muitas pessoas vão ver Cristo, você vai revelar Cristo. Se você entender seu lugar como nefesh, como pura sede do Criador, e entender que a frônesis, que o único caminho para encontrar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade é se entregando como filho se entregou a si mesmo. Gente, precisa entender isso. Assim, o que o Biel está trazendo é algo que, se a gente não prestar atenção, isso vai passar despercebido. O que um jovem está trazendo à comunidade é um senso de responsabilidade e um confronto a si mesmo. Você não pode sair daqui sem entender isso. Se a gente não entender que a primeira pessoa que Cristo irá desapontar somos nós mesmos, a gente está vivendo qualquer coisa, mas não uma caminhada cristã. A primeira pessoa que Cristo irá desapontar é a você. O que o Biel está trazendo para a gente, e tentando ver se isso entra no nosso coração enquanto comunidade, enquanto família, é de que nós ainda não entendemos, que a cruz não é uma opção. Amém? Então, a hora que você estiver no espelho da sua casa, olha no fundo dos seus olhos
e repete isso todo dia para você. A cruz não é uma opção. Porque se em algum momento você tiver dúvida disso, irmão, na boa, vai para outro lugar. Sem crise. Isso não é demagogia, não. É porque você está no lugar errado. Tem outros lugares aí que vão ter uma flor de lótus de símbolo. Vão ter outros lugares aí que vai ter uma meia-lua. Vai ter outros lugares que não vai ser uma cruz. Então, para que você está escolhendo a cruz? Que a cruz não é um lugar de descanso. Amém? A cruz é um lugar onde a primeira coisa que se sacrifica é você mesmo. Então, sem crise, olha para si, olha lá no fundo dos seus olhos e fala: hoje você será desapontado pelo seu Pai. Hoje, Cristo vai dar um jeito de embaraçar a sua vida. Porque aí você vai ser liberto das suas necessidades. Você vai poder acordar e falar assim: não, é hoje. É hoje. É hoje que eu vou cumprir a vontade do Pai. Então é hoje que vai dar tudo errado para mim. Para ver se assim dá tudo certo para quem me criou. Amém? Porque é isso. O Evangelho não é outra história. Mas é porque o pessoal está decidindo, Enzo. Calma. Deixa eles pensarem. Vai que aí vai ter uns que vão embora. Tá tudo certo. Gente, não é outra história. Não é outra história. Nós estamos carecas de saber dessa história. Nós carregamos esse símbolo para cima e para baixo. Esse é o nosso símbolo. Não é um peixe, não é outro símbolo. Tudo isso era para representar uma cruz. Sabe qual que é essa cruz? Aí, vamos lá, gente, é simples. Jesus, na cruz, ensina para a gente o caminho das nossas vidas. Então, ele começa lá angustiado, dizendo: Deus meu, por que você me desamparaste? É assim que Jesus começa a trajetória dele, para cumprir seu propósito. Ele sangra. Ele tem uma tamanha angústia que ele está lá sangrando, suando sangue. E ele está lá pedindo ao Pai de todas as formas: olha, Pai, se for possível, livra de mim esse cálice. Tira de mim essa dor, se for possível, Pai. Esse é o sentimento de Jesus. E Jesus, eu vejo o Biel sentindo dor, eu não fico comovido com ele, porque Jesus era esse cara que não tinha pecado nenhum, mas estava levando sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E ele estava suando sangue em meu favor. E nesse momento ele gritava de angústia: Pai, eu tô passando por um momento que eu não estou conseguindo lidar com ele. Pelo amor de Deus, me livra disso. E esse é o processo que Jesus precisava para, enfim, deixar a esperança dele da divindade. Para que ele pudesse entender que Deus, enquanto divino, desamparou. Deus, enquanto um divino que a gente quer idolatrar, desamparou a Cristo, o seu único filho. Um cara que já era cheio, porque foi feito daquilo que nos falta, que é o seu espírito. Ele estava cheio e mesmo assim ele sofria de angústia. Mas era preciso que ele passasse por essa angústia, para que ele fosse desamparado pelo Pai, para finalmente ser entregue no seu colo. Para que no fim Jesus pudesse dizer com alto e bom som: então, Pai, agora esse é o meu sopro de quem está cumprindo o seu propósito, e aqui eu entrego o meu espírito em suas mãos. E aí ele chama de Pai, porque ele finalmente reconheceu a Deus como Pai. Se Cristo sofre esse processo de angústia, meu irmão, não vai ser diferente com você. Nós seremos levados a esse lugar. E nós precisamos ter clareza desse lugar. A gente precisa estar sensível para enxergar esse lugar. Para que, assim como o salmista, a gente possa cantar sobre as nossas vidas, que são levadas
a mais profundo abismo, para aí sim a gente entender que nós cumpriremos o nosso propósito. Então você pode ter certeza, irmão, sua vida vai começar como um pasto verdejante. Deus vai te dar todas as condições para você crescer, para você se desenvolver. E nesse momento que você está desenvolvido, o pai vai chegar para você naquele lugar e vai falar assim: olha, você é o meu filho em quem me comprazo. E é por isso mesmo que eu vou te levar para o mais profundo abismo da sua vida. Porque é lá que você vai finalmente entender que eu não sou um Deus para estar à disposição das suas vontades, mas eu sou um pai para cumprir na sua vida tudo aquilo que você precisa ser. E te entregar no madeiro. Te entregar no madeiro. Te entregar a cruz. Porque foi para isso que eu te fiz. Eu te fiz para que a partir da sua vida, muitos irmãos conhecessem a mim. Esse é o segredo da Trindade, irmão. Amém? Então, a Trindade, ela não é um ser objetificado ou para a gente ficar fazendo teoria ou grandes coisas. Ele é para ser adorado. Porque a adoração está na relação da Trindade. O Pai nos amou. E porque Ele nos amou, Ele entregou seu único Filho em nosso favor. E o seu único Filho, em amor ao Pai, foi obediente, e uma obediência que o levou à cruz. E esse é o Espírito que está entre eles. Então você quer preencher o vazio de sua vida, você quer resolver seus problemas, quer ficar em paz, quer ficar num shalom, entenda isso. Você tem um propósito: ser obediente à vontade do Pai. Esse é o propósito nosso. Não tem outro. Nós nascemos para estarmos disponíveis àquilo que o Pai quer que a gente cumpra, mas nós não estamos à disposição das nossas vontades. Amém? Então, todo dia, a hora que você acordar, você vai fazer essa oração para você. Eu não estou disponível às minhas vontades. Eu estou disponível à vontade do Pai. Então, eu não vou acordar para cumprir a minha agenda. Eu vou acordar para descobrir a agenda do Pai. Porque senão, irmão, na hora que o trem apertar, na hora que o trem assim der uma apertada mesmo, ao ponto de você suar sangue, eu te garanto que a primeira coisa que você vai fazer é pular fora. Se você não estiver entendendo que a vontade do Pai se cumpre na comunhão, naquilo que a Ju começou explicando para a gente. Porque às vezes, na sua vida, e aí eu digo como quem já é mais velho, na sua vida você vai achar que você está pronto. E vai desprezar aquilo que tem de sabedoria para te renovar a esperança. Então a primeira brincadeira que eu fiz com o Biel desde que a gente se conheceu foi de que ele era mais maduro do que eu. E sinceramente, é para eu me lembrar de que de fato ele é mais maduro do que eu. Sabe por quê? Porque é alguém que entendeu uma coisa simples. Simples. Que todo processo de dor é para revelar virtude. Vocês estão entendendo isso? Então, vamos traduzir de um jeito mais fácil? Mostra aí, Bel. Até diminuiu o rosto do gelo. Não, porque você pôs o gelo, né? Teve todo um cuidado, né? Já te Fiz falei. tudo aquilo que eu Só não, não deixa que eu ela devia ver. ter feito ontem. Estão vendo aí? É um jovem que com 8 anos entendeu que ele tinha uma vocação para cumprir. Adotou um povo que ele não queria adotar. Amém? Adotou um povo que ele não queria adotar. E se você acha que você está pronto para cumprir a vontade de Deus, porque você está com um grupo lá na sua casa que tem 100 pessoas, esse aqui já é pai de mais de 1000 pessoas.
Então, se você acha que você já está maduro o suficiente para entregar aquilo que você precisa entregar, irmão, rebaixa um pouco. Volta lá para baixo. Volta lá para os pés daqueles que podem nos ensinar. Porque eu sei que vai ter hora que o Biel vai precisar de outro, mais jovem e mais maduro do que ele, para lembrar disso. Então não estou dizendo isso porque o Biel é perfeito. Pelo contrário, ele tem milhões de defeitos. Mas é a minha forma de lembrar que eu não estou pronto. E aí você escolhe outro, irmão. Porque é assim que Deus vai cuidar de você. Deus não vai cuidar de você tirando a dor que Ele precisa que você passe. Deus vai cuidar de você te dando tantos irmãos quanto necessários para te lembrar que a sua dor tem um propósito a ser cumprido. Então viva a dor. A cruz não é uma opção. E se você ainda tem isso como opção, decida hoje. Não vive enganado. Ele é a única certeza das nossas vidas. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. E aí, eu costumo até conversar até com meu filho, Miguel, que ele me pergunta sempre, pai, na hora de orar eu preciso ficar com o olho fechado? Eu falo, não, filho. Você pode ficar de olho aberto, fechado, em movimento. A gente criou uma estigma de um jeito de orar. Mas hoje eu vou pedir para todos fecharem os olhos por um motivo só, porque a gente precisa recobrar a sensibilidade. Os nossos olhos estão nos enganando. Porque os nossos olhos já não são para ver o fundo da nossa alma. Parece que a gente criou lentes de contato que têm impedido de nós mesmos nos vermos ao fundo da nossa alma. Então eu queria que todos fechassem os olhos para a gente orar, porque a gente precisa voltar à sensibilidade do salmista. Porque se a gente não recobrar a sensibilidade, nós não seremos capazes de ouvir a voz daquele que nos criou, direcionando as nossas vidas. Então eu queria, nesse momento, ler um salmo com você. E se a sua alma ainda não grita isso, deixa ela gritar isso hoje. Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservastes, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus, meu Pai. É em tuas mãos que nós entregamos o nosso espírito, Pai. É essa relação que nós queremos. Essa relação de quem entra na tua presença, Pai. Não como quem quer ver um divino ser, mas como quem quer ser acolhido no colo de um Pai. E nós queremos obedecer à tua vontade, Senhor. Nos ajude. Nos desampare da divindade, para que nós podemos ser acolhidos pela tua paternidade, Pai. Em nome de Cristo Jesus. É isso que oramos. É por isso que nós temos sede, Pai. Sede de ti. Sede de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.